Só um momentinho, Adalberto. Deixa eu só me organizar aqui. Eu tô me sentando no chão hoje. Jussiara, olá Jussiara, seja bem-vinda. Alberta, Firmina, sejam bem-vindos. Só um momentinho que eu chamo já o Adalberto. Pronto. Então, deixa eu chamar aqui o Adalberto. Tô ficando craque já nas lives. E aí, grande Adalberto? Boa noite já, né? Boa noite, Wade. Tudo bom, meu querido? Ei, meu amigo, tudo. Deixa eu só organizar aqui a câmera. Como Pronto, é acho que que tá tá bem. o áudio e a iluminação? Tá boa? Tá bom. Pra mim tá ótimo. Você tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. Ah, maravilha. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Pronto, acho que agora deu certo. Então, boa tarde, boa noite já, né? É Boa tão noite. cedo. E boa noite ao pessoal que tá entrando. Eu tô vendo aqui algumas pessoas. Tenho que chegar juntinho que eu deixei meu óculos lá embaixo. E eu não quero ir descer para pegar, não. Tudo bem, não é, Adalberto? O Tudo bem, pessoal meu está querido. entrando, a gente É. vai conversando, então. Aí tá chovendo muito, Hoje deu uma estiada à tarde, né? Mas pela manhã tem graças a bastante chuva. Foi, nossa, eu quase perdi a hora hoje. Então, né, boa Boa noite noite, aqui, Ingrade. aí Graine tá lhe dando boa noite. Pernambuco, viu, Wade? Olha só que legal. A Andréia tá entrando. A Andréia fez uma live comigo esses dias, faz umas 2 semanas. Daí foi interessante que a dela deu problema num dia, né? Por causa da internet que estava muito ruim, a gente resolveu cancelar. Aí na semana seguinte a gente fez uma e foi maravilhosa. Né? As duas estão lá Ah, no Instagram, muito bom. A Serjane tá entrando também. A Serjane, ela é mediadora de leitura, muito massa o trabalho que ela desenvolve, né? Você já conheceu o trabalho do Adalberto? Ele tem um livro de poesias, viu? Muito bacana, muito lindo, né, Adalberto? nosso Mas e aí, livro, meu né? amigo? Como é que estão as poesias? Estamos bem, né, Wade? Em produção. A gente que, nós que somos poetas, né, temos essa tarefa, né, de escrever sobre tudo e sobre todos, né? Quando a inspiração vem, a gente vai só transferir para o papel. Isso, exatamente. Eu estava com seu livro aqui, deixa eu só ver se ele está aqui. Ai, eu acho que esse aqui. Ops! Não estava certo. Fiquei espelho aqui para mim. A Então espelha, aqui está espelhando para vocês também? tá. Adalberto Quirino, O Amor em Direção a Deus, né? Esse livro aqui o Adalberto fez. Quando, Adalberto? Foi em que ano? Hum, Deixa eu ver. Ah, 2000 2012, tá aqui. 2012, é. 2012, o Adalberto lançou esse livro de poesias chamado O Amor em Direção a Deus. Poemas belíssimos falando sobre, obviamente, sobre as coisas que ele sente, né, o Adalberto, sua vida em poesia, mas Aham. também todo dedicado a pessoas, a ideias, a seres, né, que colaboram com a nossa caminhada aqui na Terra. Você pode falar, Adalberto, um pouquinho desse trabalho? Olha, a Flávia está entrando, David. O amor em direção a Deus, eu digo que é um presente, né? Nosso primeiro livro é um filho, né, que a gente cultiva por um período. E foi muito gratificante ter tido a oportunidade de concluir essas poesias junto dos amigos, né, junto do ambiente, tudo que foi proporcionado. É um livro que Sim, foi dedicado, são divididos em 4 capítulos, né, e cada capítulo é dedicado a algo que remete à nossa poesia, ao nosso ser, à nossa alma. E o título, ele é sugestivo com relação ao religare, né, Wade? Essa ligação sim, com o divino que cada um isso. tem, né, algo íntimo, mas que também pode ser coletivo quando a gente
ascende, né, para os céus e dedica tudo que você faz a Deus mesmo, né? Cada um com sua crença, mas a criação divina, a inteligência suprema, e por aí vai, né? Isso. Então, Hum. foram poemas bem delicados, bem recebidos e bem transferidos. Ah, isso. Adalberto, você estava, tá, né? Eu vi o Sim, vídeo que você fez e lançou, olha, o Alan tá entrando, Alan, X querida, N, não sei quem, é, mas tá entrando, muito bom, seja bem-vindo. Alan tá entrando também. Alan vai ser a live da próxima semana, em próxima quinta-feira, às 18 horas. Estarei aqui com o Alan também para a gente conversar sobre arte, sobre amizade. Vai ser muito bacana também, vamos né? trocar Então, figurinhas, viu? então, cara doido, quem é o cara doido que tá entrando Meu também? amigo Eu Davi, acho também massa esse deficiente. nome. Então, Adalberto estava fazendo né, fazendo um trabalho muito Hum, bacana, falando sobre a questão da motivação para a vida neste sim. período, né, Adalberto, de pandemia. Você fez um vídeo muito massa semana passada, acho que umas 2 semanas atrás, né, e a Mais ou menos gente isso. lançou aí na internet. Foi muito massa, assim, muito bacana. Como é que foi o processo desse trabalho, Adalberto? Então, e assim, por mais que a gente não queira falar desse processo de pandemia, mas ela está aí, né? Sim, E a nossa realidade, né, a nossa agora, então realidade tem como atual, fugir dela. temos que saber como lidar com isso, né? É uma tarefa do ser humano atualmente, não só dos Isso. brasileiros, mas de todos os seres humanos, né? Uhum. E com o processo de quarentena, de reclusão social, distanciamento, então nós que somos do grupo de risco, eu sou, né, inclusive, Uhum. então estou habituado a ficar em casa quando estou no meu processo de criação, de produção, né, de estudos, mas não devido a esse processo de pandemia, né? Uhum. Essa, tudo que está acontecendo lá fora. Mas Sim. aí recebemos intuições que a gente pode fazer algo mesmo estando de quarentena. E não Sim. podemos fazer só por nós, né? Podemos Sim. também fazer por o outro, né? Por o próximo, aqueles que Isso. convivem conosco, mas aqueles que estão no nosso entorno. E aí foi quando eu vendo o seu canal no YouTube, o de Sim. Alan, né? E me encorajou mais ainda em fazer isso. Né? Aham. Confesso aqui diante da câmera que não sou tão fotogênico, né, para as câmeras, mas vocês me encorajaram com os seus atos, né, os seus amores, né, pela arte Uhum. e tudo, a também estar fazendo algo por o próximo. Então, eu criei isso na hora, sem me ver o que eu poderia passar para todas as pessoas que não é preciso a gente estar em quarentena e sofrer com a quarentena, né? A gente pode Sim. ligar, pode mandar mensagem, pode dedicar poemas, pinturas, né? Uhum. Fazer canais no YouTube, tudo para Uhum. reaproximar. Mas Sim. um dos outros, por mais que seja virtualmente, mas auxilia na sanidade mental de cada um. Né? O processo de Uhum. saúde Sim. mental ele é muito importante nesse momento. Sim. Sim. Isso mesmo. E eu soube que você puxou aí sua mãe, seu irmão, puxou todo mundo para fazer parte dessa filmagem. Como é que foi isso, rapaz? Os bastidores, né? Eu criei Sim, me conta sozinho, aí mas desses bastidores, por favor. devido à minha limitação física, né? Eu disse, olha, eu vou precisar de ajuda de algumas pessoas. E aí fui catando as pessoas que estavam no meu entorno, né? Os Sim. familiares. Ah, Então, no momento aí, minha sobrinha, minha mãe se predispôs e meu irmão ficou na parte da direção cinematográfica aí. Então, teve a esposa do meu sobrinho que criou a arte. Então, fui puxando de cada um a sua habilidade
que deu nesse vídeo, né? Muito bom, Adalberto. Adalberto, me diz uma coisa, você é cadeirante, né? Sim. Para quem não conhece Adalberto, tem só amizade comigo, né? E acaba não conhecendo Adalberto. Ele é cadeirante, né? Mas tem como é que eu posso dizer? Sai para todo canto, gente. Não adianta dizer, Adalberto, fique em casa hoje, porque Adalberto ele monta na cadeira dele, ó, ele vai embora, parece um foguete. Às vezes eu tava, agora não, né? Eu tô falando antes desse período aí de quarentena, né? Às vezes eu É passava ali verdade. frente ao milho e quando eu olhava lá vinha Adalberto. Eu dizia, Adalberto, tu vai para onde, homem? Ah, eu tô indo para isso, para aí. Vou jogar bola, vou fazer não sei o que. Eu disse, mas é muita folga. Lá no centro da cidade eu me encontrava com o Adalberto, né? Então, Adalberto é uma pessoa que não tem problema nenhum no sentido de pegar a sua cadeira e ir embora, né, Adalberto? Mas mesmo tendo todo Uhum. essa vontade, né, esse desejo de sair, de fazer as coisas, tudo bem, aqui na cidade, eu não vou falar de outras cidades porque eu não conheço, né? Mas aqui na cidade a gente encontra muitos obstáculos, né? Como é que você lida, Roberto, assim, no seu dia a dia? Eu não estou falando desse processo de quarentena, né? Porque eu Sim. acredito que você Uhum. esteja em casa, né? Você já falou Com que certeza. pertence ao grupo de risco, então acaba Uhum. que isso lhe pede um pouco mais de cuidado, né, de proteção e tudo mais, de resguardo. Né? Isso deveria caber para todo mundo, né? Mas acaba que algumas pessoas não têm tanta preocupação assim. Né? E você já me Sim. falou que estava com esses cuidados, não é isso? Mas no seu dia a dia, Roberto, como é que você enfrenta? Só para a gente ter uma ideia assim de como é que a gente pode, inclusive, quando terminar tudo isso e a gente puder sair, como é que a gente pode cuidar de você, né? Como é que a gente pode cuidar aí Uhum. da nossa cidade, das nossas calçadas, porque vocês não andam na rua, né? Rua é para carro, né? As calçadas deveriam ser o local mais apropriado, não é, para vocês passar, que geralmente você não anda sozinho. Quando eu olho, tem uns três, É, quatro com você, fora o seu irmão, né? Que lhe dá aí um apoio muito grande. é Então, eu verdade. acredito que as dificuldades que vocês enfrentam é muito grande, Uhum. não é, Dalberto, nesse processo. Como é que você lida com tudo isso e ainda escrever poesias para Deus, ainda agradecer por tudo isso que você passa na sua vida? Conta aí um pouquinho para a gente se inspirar também nessa poesia que é a sua vida. Então, eu vou fazer um curto da minha vida, né? Assim, Vai lá, por favor. Tá todo mundo querendo saber disso, hein? para quem não me conhece, eu tenho 32 anos, né? E tenho uma deficiência física, neuromuscular, no qual me impossibilitou de caminhar. Então, desde cedo eu precisei de cadeira de rodas para me deslocar, né? E Hum, essa deficiência neuromuscular causa fraqueza muscular, então ela é degenerativa e progressiva. Ou seja, com o decorrer do tempo, nosso músculo vai se definhando, né? Existem hum, tratamentos paliativos para que retarde essa progressão da deficiência. Temos um amigo em comum, né? O nosso Diogo Felipe, né? Que sim. demonstrou bem essa patologia. Hum, Hoje ele está, né, na Pátria Celestial, mas hum, aprendemos muito com o Diogo, né? Eu hum. antes de Diogo e eu pós-Diogo sou outra pessoa, né? Eu antes de Diogo, eu Todos saía do... nós. Todos nós, né? Então, eu saía de uma escola especial e estava adentrando em uma escola dita normal, né? Para Hum, pessoas normais. sim. No entanto, lá estava no processo de adaptações físicas, né? Porque Hum, era algo novo, século XX, século XXI, desculpa, tudo começando. Né? hum, Então, eu tive sorte de cair numa escola em que buscasse a inclusão, né? Diminuir as barreiras arquitetônicas e hum. tudo, que foi a Fundação Bradesco. Sim. Porém, sei que nem todos têm essa mesma sorte que eu. Né? Eles Hum, têm que lidar com, além das barreiras arquitetônicas do ambiente educacional e das ruas, com as barreiras atitudinais.
não é isso? Uhum. E eu saía da fundação e iniciava minha vida de universitária. Foi quando eu tinha conhecido o Diogo, então me inspirei na vida de Diogo por ele, né, estar na universidade, estar buscando também. Então, Diogo foi uma inspiração pessoal, né, para mim. Uhum. E aí foi que eu aprendi que a inclusão, você citou bem, ela é um processo, né? Quando você Sim. falou a palavra processo, eu vinculo a inclusão, né? A inclusão ela não é feita do dia para a noite, então é preciso que esse processo seja contínuo, constante e de preferência ascendente, né? Se as pessoas Sim. acompanhar o raciocínio. Por quê? Uhum. Porque quanto mais se mostrar esse processo de inclusão, acontece de fato que ela ocorre de forma natural. Sim. Então, a poesia, para mim, a arte, na verdade, né, ela é uma janela de inclusão bastante ampla. Né? Uhum. E assim como a música, como a dança, né, o teatro, nossa amiga que está participando da live, né, Carol, ela já, que foi do trabalho, né, então ela sabe muito bem. Então, esses grupos artísticos me inspiraram nesse meu processo de criação, né, do que eu Uhum. sou, né, porque eu acredito que estamos nessa evolução. Então, hoje eu procuro ser melhor do que ontem, né? Sim. Pelo menos é o que procuramos, né, William? Então, Uhum. levar isso de casa para a rua, ou no sentido figurado, de dentro para fora, tirar do seu interior, ela é uma busca constante do ser e do estar. Né? Eu tenho que Uhum. ter consciência do que eu sou, das minhas limitações. E Sim. aonde eu estou, o que eu represento para aquele ambiente. Né? Então, eu tento buscar isso quando eu me deparo dentro das barreiras arquitetônicas e das barreiras atitudinais que eu encontro aí pela vida. Então, Sim. é nesse contexto que a Adalberto está inserida. Né? A gente tenta Uhum. puxar por o lado da política pública, sim, quando ela é responsável por aquilo da política privada. Mas é preciso que haja mais e mais para que isso seja algo natural, sabe? Como o processo de criação de um artista. Uhum. Muito bem. Muito bem. Adalberto, você falou que fez faculdade, não é? Você fez faculdade Sim. de quê? Como é que foi esse processo? Conta aí pra gente um pouquinho. Eu digo que sou graduado em gestão e finanças, né, que é a minha área, Aham. mas de essência mesmo eu sou escritor. Sim. Se eu pudesse Eu botar achei isso que no. você tivesse feito letras. Ainda não, viu, Ed? Mas quem sabe, né? Olha, quem sabe, Então, hein? é, a graduação ela veio como uma oportunidade de vida, sabe? Todos que aproveitem as oportunidades que a vida nos oferece, né? Então, eu saía da área de informática, maior com a informática, mas eu passei a ter oportunidade na área de finanças. E foi quando eu tive essa oportunidade de ingressar na universidade, né, com auxílio do Enem, como toda pessoa, né? Fiz vestibulares e tudo, mas foi por, por o Enem que eu ingressei. E quando surgiu a vaga de gestão de finanças, algumas pessoas disseram que eu agarrasse com unhas e dentes. Né? Aí eu acabei, né, indo para a universidade, não só por mim, mas por todas as pessoas que eu representava. Sim, que bacana. Isso é muito Uhum. importante, né, Adalberto? A gente tem ouvido muito falar na questão da representatividade, né? Que pouca gente entende o que é representatividade. Né? Por quê? Porque aí, desculpa, porque eu estou sentado no chão, aí toda Ah, hora eu tenho fica à que estar mudando. vontade. Você sabe que eu adoro sentar no chão na poesia na posição de meditação, adoro, mas É vez por outra verdade. eu deixo as pernas.
Então, olha, a Dalva está falando aqui que inclusão pela arte maravilhosa. Todos nós precisamos nos expor às artes, ao belo, para vivermos melhor. Isso mesmo, Dalva. Daqui a pouco eu leio as outras mensagens que tem aí. Muita gente bacana aí. Então, Adalberto, você falou agora de uma palavra que eu acho muito bacana, assim, que eu tenho pensado muito nessa palavra e tenho tentado fazer com que as pessoas entendam, pelo menos quem não entende e que está buscando entender, né? Porque tem pessoas que não Sim, entendem e também não querem sim, entender e a é gente verdade. vai lidando com isso, né? É, Mas aquelas pessoas que não entendem e que gostariam de entender, aí eu vou tentando conversar um pouco. E essa questão da representatividade é muito importante, sabe? E principalmente hoje no período, nesse período de quarentena, né, que está todo mundo em casa e o meio que a gente tem de olhar para fora, né, de olhar para o mundo, é essa telinha aqui que a gente tá conversando agora, né? é, Pelo menos para a maioria das pessoas, né, que se comprometeram em ficar em casa. E quando a gente olha nessa telinha que maravilhosa e ver pessoas como a gente se identifica, né? Quando a gente olha para essa telinha e ver pessoas negras ou pretas, né, como preferirem, verdade. e ver pessoas cadeirantes, como você aí trazendo uma representatividade muito bacana para a gente, né? E ver artistas, e ver LGBTs, e ver mulheres, enfim, quando a gente olha para essa tela e vê a diversidade que a gente tem no mundo, a gente se sente parte desse mundo, né? Eu Uhum, acho que isso acontece muito com você, né? Então, essa representatividade que as pessoas não entendem, né? Quando a gente olha para sei lá, para uma turma de universidade com 50 alunos e não vê um aluno negro, todos os alunos brancos, quer dizer, a pessoa passa a pensar que no mundo só existe brancos, né? Quando olha para uma turma e a gente não vê ninguém com necessidades especiais, seja de acessibilidade, ou seja, de questões auditivas, visuais, né, como hoje já está sendo uma inclusão bem interessante, ou pelo menos uma tentativa, né, de inclusão, e a gente vê que 50 pessoas e não tem um, a gente para diz, poxa, né, teve um tempo que eu achava que aqui em Pium, onde eu moro, não tinham cadeirantes, porque eu não via nenhum, quer dizer, faz 8 anos que eu estou aqui, eu só vi uhum, uma pessoa, né, cadeirante. Será que não tem cadeirantes em Pinhum? Claro que tem, mas onde é que eles uhum. ficam? Dentro de casa, né? Muitas vezes não tem como é que eu posso dizer? Se depara com essa questão de acessibilidade, Sim, né? Que era o que a gente estava falando no é. começo, né? E eu queria, Adalberto, que você falasse um pouquinho para a gente, assim, como é que foi? Voltou? Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Oi, tá me ouvindo, Adalberto? Agora eu estou. Pronto, deu uma pausadinha aqui, não foi? Não entendi a pergunta final. Sim, e não, eu queria que você falasse para a gente como foi esse processo, esse seu processo na universidade, né? Se tinham outras pessoas com necessidades especiais, né? Porque você já me falou que se espelhou em Diogo, não é? E Sim. Diogo, então, era uma representatividade, né, para você. Mas existiam outras pessoas lá dentro, né? Como é que você quebrou essas barreiras e chegou lá e fez a sua história? Inclusive, por falar em história, o Alan, que está por aqui, ele fez um vídeo, não foi um vídeo documentário sobre você, Foi. contando um pouco da Aham. história, né? Tem lá no canal do Alan, não sei se tem no seu canal, mas lá no Facebook, Alan Cedrac 3000, eu acho. Confere aí, Alan. Né? É, Tem o seu documentário que ele fez com você. E tem também o do Diogo, né, que está rolando. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre é. esse. Mas eu queria que você falasse dessa questão da universidade, Adalberto, e representatividade. Então, Wade, você falou na diversificação atualmente, né? O quanto ela está sendo é, exposta, né? E o quanto ela está sendo gritante, né? Dentro da universidade, naquele período de transição, também foi difícil encontrar pessoas semelhantes das minhas limitações, né? Tanto Sim. física quanto auditiva. Uhum. E o que acontece muitas vezes quando você adentra em um ambiente em que você se vê único naquele meio, né? Alguma coisa está errada, né?
Uhum. ou é o processo de inclusão, de tanto que a gente falava, né, que Sim. algum entrave, alguma coisa que não está acontecendo, né, Uhum. ou é a instituição, né? E dentro daquele contexto, eu vi assim, barreiras arquitetônicas em que ao longo do processo precisavam ser sanadas e foram, né? Sim. Então, eu tive professores magníficos que tiveram esse olhar sensível da acessibilidade em si, né? Uhum. Mas não é, a acessibilidade não é para ser para Adalberto, mas é para ser para o cadeirante, né? Sim, sim, Para sim. o muletante, para o surdo, né? Por aí Uhum. vai. A Sim. acessibilidade, ela garante o direito a todos de terem o mesmo acesso ao conteúdo, aos ambientes, né? Então, de Uhum. fato, a gente vê tudo muito bem escrito, bem descrito, muito bem relatado, né? Quando você pega a LBI, a Lei Brasileira de Acessibilidade, né? Uhum. Eu digo a alguns colegas e amigos que as leis existem, não precisa mais ser criado, o que precisa é a gente pôr em prática, né? E aproveitando o período transitório em que a Terra passa, eu digo que nós, seres humanos, também estamos nesse processo de transição. E Uhum. estar nesse processo de transição é também usar a empatia do processo empático para com as diversidades atuais. Então, Sim. seja com o preto, o LGBT, com a pessoa com deficiência ou com a pessoa com necessidade especial. Uhum. Todos têm que estar inseridos e todos de fato estão inseridos nesse contexto e nesse planeta que é a Terra, né? Massa. Basta Muito cairmos nesse processo de consciência de que a gente tanto bom. Aham. busca, né? Isso. Então, eu encontrei poucas pessoas nesses ambientes que passei, escola, universidade, né? No shopping, nas ruas. Creio que você me vê com aquele grupo e sempre, às vezes, são as mesmas pessoas, né? Uhum. Então, a gente, né, sofre a dificuldade de caminhar nas calçadas, mesmo sendo um grupo limitado. Mas se de Uhum. fato a gente quiséssemos ser um grupo maior, Uhum. fica a pergunta, se a gente quiser fazer um movimento, a gente tem possibilidade para isso, né? Uhum. É verdade. Inclusive, quem quiser fazer perguntas a Adalberto, tá, pode fazer. Ele é universitário, então ele responde tudo. Eu não respondo nada, mas Adalberto responde tudo. Wade, eu Adalberto, não sei se eu aí, estou à altura da sua live, viu? Mas olha. Mas é muito bacana, assim, eu acho que a gente está num processo de reflexão sobre a vida muito grande, né? Assim, tem muita coisa se abrindo, muitas informações chegando. uhum, Obviamente tem coisas desesperadoras, né? Que a gente olha assim, os ministros que deveriam ser nossos representantes maiores estão aí falando cada porcaria que eu digo, meu Deus, como é que uma criatura fala uma é, coisa dessa? Nem eu, né, assim, que não estou representando ninguém no sentido maior da palavra, né, no sentido político, né, pensaria em situações como essa, de terra plana para cima, né, então nos dias de hoje são coisas bem incompreensíveis, que não, a gente não tem nem como explicar que alguém ainda possa ter determinados posicionamentos, apesar de a gente tentar compreender todas as questões históricas e tudo mais, mas enfim, tem coisas que para mim é difícil de engolir. uhum, Né? Mas, ao mesmo tempo, né, dentro dessa telinha aqui que a gente estava falando agora há pouco, a gente tem recebido também muitas coisas bacanas. Né? Eu, pelo menos, tenho refletido muito sobre muita coisa, muita caminhada, sobre como que a gente pode estar se unindo às questões das minorias mesmo, né, e lutando aí juntos. Claro, eu não sou voz ativa para muitas coisas, né, para a questão da mulher, para a questão do negro, para a questão enfim, dos cadeirantes, né, das pessoas com necessidades especiais. Eu não sou voz ativa, mas posso ser aliado, né, como eu já aprendi a falar isso.
É que eu não posso falar por vocês, mas eu posso falar Sim, com vocês, não é? A gente pode estar junto nessa caminhada e isso é muito bacana. E isso tem feito assim na minha cabeça, sabe? Tem aberto assim caminhos maravilhosos nos meus pensamentos. Eu tenho crescido muito, né, como ser sim. humano, como ser empático, né? E eu acredito que isso deva estar passando também por você, né? Aí, Adalberto, como é que você está nesse processo agora de quarentena, né? Vamos aí entrar agora nesse momento agora que a gente está. E você já disse agora, né, que não está saindo de casa, né? A Sim. sua casa, quem mora com você? Mas eu, minha mãe, minha sobrinha e meu irmão, né? Pois é, que são seus anjos, né? São, Assim, ou você é anjo deles, eu não sei. e para não esquecer ninguém, dois cachorrinhos, né? O pai e a Não pode filha. esquecer Não dessa pode, turma, não, viu? Não, se você leva uma senão mordida eles aí brigam embaixo. comigo. É, então, Ai, que bacana, né? E como é que vocês estão convivendo entre vocês? O que é que você está fazendo assim para sanar essa ansiedade, né? Porque assim, hum, por mais que a gente não tenha, por mais que a gente seja tranquilo, por mais que a gente trabalhe com as questões meditativas, tenha um conhecimento e uma afinidade sim, espiritual, né, no sentido de meditação mesmo, mas a ansiedade ela chega, né? Porque a gente tem que trabalhar isso todos os dias para não é, entrar num pico que eu estava assim até começo da semana eu estava num pico de ansiedade. Eu dizia, meu Deus do céu, como é que isso é possível, né? Mas a gente está envolvido, é o mundo inteiro que está envolvido numa situação de pandemia, né? Numa situação de luto, onde a gente está olhando toda hora, não só as questões de mortes físicas, né, de pessoas, entes queridos, entes próximos ou não, mas questões de mortes psicológicas, mortes, psicológicas, né, né? mortes materiais de coisas que a gente tinha e tem que deixar ir embora porque para agora não serve mais. Né? Eu me lembro Hum, que para começar o ano, né, eu fiz um planejamento lindo do que era que eu ia fazer na escola e tudo mais. Vou fazer isso, aquilo, com turma tal, tal. E no São João a gente vai fazer assim, assim. Mano, desde março que a gente está em casa, tendo aula online, né? E quer dizer, não deu para fazer nada disso. Então, isso acaba também, a gente precisa trabalhar esse luto também. Então, tudo isso vai criando um pico de ansiedade que muitas vezes a gente entra numa espécie de vulcão, né? Assim, fica querendo entrar em erupção e a gente querendo ser forte, né? Mas é você, Adalberto, como é verdade. que você aí na sua casa está lidando com tudo isso? Nos dê uma luz aí. Ou tá jogando também tudo para cima e chorando todo dia, que também é uma É, forma da gente lidar com com isso, né? certeza, desafogar, né? Isso, É, mas assim, Will, eu acho que com todo o nosso conhecimento, né, que a gente tem, a gente não ia se livrar dos choques familiares, né, que eu digo. Eu digo que os choques familiares, eles são resquícios do que normalmente acontecia lá fora, né? Então, estávamos habituados a ter um mundo fora das nossas casas, né? E esse choque acontecia dentro do trabalho, dentro da equipe, dentro dos grupos sociais em que fazemos parte, mais ativamente e materialmente falando, né? Quando se passou a conviver dentro das nossas casas, então esse choque ele era inevitável, né? Eu, particularmente, nós fazemos, né, meditações e práticas meditativas, não que sejamos melhores pessoas, né? Porque, ao contrário, eu acho que nessa expansão mental, a gente acaba endoidando mais rápido, né? sim. Acaba afinando nessa questão de É, sensibilidade. mas o enlouquecer, sabe, ele, no sentido figurado, ele também pode ser bom, né? Porque a gente acaba confrontando o que está acontecendo. Aí você citou a política, né? A política nacional e a política internacional. Então a gente vai pincelando as coisas e trazendo para o nosso interior para fazer aquela reflexão que fazíamos normalmente,
né? Hum, Santo Agostinho pedia para fazermos essa reflexão ao final de cada dia, né? hum, Sobre nossas próprias práticas. Então, nada mais é um momento convidativo para fazermos isso diante das situações que nos deparamos, né? Os números de óbitos aumentando, as políticas públicas que não resolvem. Então, o que estamos fazendo? E aí volta o assunto da representatividade, né? sim, Se representar é uma forma mais bacana, né? Uma representatividade consciente, uma representatividade leve, solta, harmoniosa, sem extremismo, porque acredito que não estamos no período de ir para um extremo ou outro, mas dizer, como tem um poema no meu livro que eu publiquei essa semana passada, chamado Senzala, em que diz: de preto sou filho, né? Preto me ensinou que branco nunca domou a escuridão do nosso brilho. Então, essa estrofe, você que é escritor sabe muito bem que quando a gente escreve, o que está em letras vai muito além da nossa essência, do que uhum, pensamos e o que passa por nós. isso, Essa analogia do branco com o preto não é só da cor, mas do instinto, né? E quantas pessoas, e quantas pessoas, e quantas pessoas ainda será preciso se libertar, né, de uma forma artística ou politicamente falando, para que os uhum, brancos, né, não brancos de pele, mas brancos de essência, consigam compreender que estamos vivos e que sim, precisamos ter voz também ativa. Então, sim, se representar num momento como esse, é o que eu estou tentando buscar de uma forma mais coerente com o mundo em que estamos vivendo, sabe? sim, sim, Tento passar isso para minha família, claro, e para os meus amigos, sim, né? Mas é preciso de algo maior. Aí entra o sim, que você disse, a mobilização, né? É uhum, preciso que eu acredite em Wade e o Wade acredite em Adalberto para que possamos levantar bandeiras, hasteá-las mais alto, né? isso, Então, é isso eu mesmo. acho que vai bem por aí. Uhum. É isso mesmo, Adalberto. Vamos ver aqui os comentários do pessoal. O que é que o pessoal está falando? Às vezes eu fico com medo de apertar os comentários e sair da live. Um dia que aconteceu isso. Ah, deixa. Ai, meu Deus do céu. Peraí, eu sou meio enrolado nessa parte. É a única parte que eu ainda não consegui movimentar direito. Estamos Essa parte. aprendendo, viu, Wade? É, não é? Essa parte de ver os comentários, que eu acho tão bacana, mas ainda não consigo. Olha, eu toco, aí o bicho some. Aí depois aparece uma coisa que não tem nada a ver. Ah, meu Deus, cadê vocês? Aí some tudo. Mas, Adalberto, é... aí as novidades. Você está aí com algum projeto de poesia para agora? Eu já vi que tem um pessoal aqui pedindo poesia. Já já a gente fala uma poesia para vocês, já? Vai pensando aí em um, hein, Adalberto? Ô, rapaz. Então, olha só, Então, vamos. Pode falar, Adalberto. sobre os projetos, né, Wade, eu estou me dedicando. A poesia é algo que a gente, né, quem começa, eu digo que eu fiz pintura, fiz teatro, mas na poesia realmente eu me encontrei, né? E Sim, vim conhecer o histórico poético agora há pouco tempo, porque eu comecei a ver a poesia dentro da literatura védica, né? Em que, sim, junto com os versos, né, que a gente tem, então ter sim, esse contexto histórico da criação poética e também do contexto enraizado no que nós somos, né, como Você de Castro Alves, Gonçalves Dias, né, Pablo Neruda. Então são poesias diversas que nos faz ascender para a nossa criação atual, né? E a sim. criação ela não deve ser só direcionada a algo, né? Mas a um grupo maior. Então Uhum. eu procuro sempre estar envolvido nesse contexto, sabe, de criação poética. Você é chique demais, homem. Foi se envolver logo com esse povo.
Muito chique, meu Deus. Pode Então, olha dedurar quem é esse só. povo? Oi? Posso dedurar quem é esse grupo? Por favor. É, foi muito bom conhecer o grupo Alta de Luz. É um grupo que tanto Uhum. me inspirou, não só me impulsionou, mas me inspirou para me envolver diretamente com a arte, sabe? E não Sim, só a olha. arte, mas a criação, a essência. Então, você, como um dos membros, né? Trocamos Uhum. muitas figurinhas, então. Ah, E é isso que sim. eu quero levar para a minha vida, sabe, William? Eu acredito que se posicionar atualmente dentro do contexto político que estamos inseridos, também é falar de arte, né? Porque não uma Sim. arte inclusiva, né? O negro utilizando da poesia, né? O LGBT, as mulheres, que Uhum. está aí disponível para qualquer pessoa. Então, ter essa Isso. veia artística é utilizar também para isso, né? É isso mesmo, Roberto. Vamos ver aqui quem é que está com a gente, né? Ou já passou por aqui e deu um tchau, que eu acho super bacana isso também. Né? Ó, não posso ficar aqui não, tá? Tchau. Bacana demais. A Jussiara é cordelista, né? Alberto é seu irmão, né? Alberto Firmino? É, meu irmão. Olha aí, o George. Eu acho que George é meu vizinho aqui. Mas a Morena Igraine Carvalho. Eu acho que é isso. Igraine, boa noite, dando boa noite aqui para todo mundo. A Andréia está aqui com a gente, a Andréia fantástica, a Serjane, né? Eu já falei para você que a Serjane, ela é mediadora. Inclusive, eu acho que foi ela que postou mais embaixo aqui, que disse que conhecia seu trabalho. Ah, obrigado. XX Cherne, não sei, não sei o nome dessa pessoa. Muito massa, muito bom. Vivi, a Lívia tá por aqui. A Lívia fez um trabalho fez uma live comigo a semana passada, foi muito bacana dela. Flávia Arruda, a Flávia Arruda é da SPVA, SPVA Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, né? Ela foi a homenageada do mês, foi a semana passada, a homenagem com ela, o bate-papo com ela, muito massa, Flávia é fantástica. Flávia, olha, já estou lhe convidando para uma live, hein? Vamos marcar aí. Próximo é com Alan, quem sabe com você a próxima, hein? Vamos lá. Vivi aqui dando como é? Um legalzinho. Jussiara, Joseane. Joseane também é mediadora de leitura. O Alan, que a gente já falou que vai estar aqui com a gente na próxima semana. O cara doido. Cara doido é ótimo, né? Ana Lima, acenando aqui para você. Marielle, olha só, Marielle vive, né? Vamos lembrar aí de Marielle, já que já está na hora É, de resolver, né? Marielle, você aqui lembrou para gente, né, da Marielle, que já está na hora de resolver essa situação, né? Da gente tirar toda essa uhum, sujeira que está aí, né, sobre o nome dela, cobrindo toda essa situação aí, deixando no poder pessoas que não deveriam estar, porque elas não nos representam. Né? Então já está na infelizmente, hora de né? resolver. É, Né? Então, olha, a Carolzinha, que a gente chama carinhosamente de Carol Def, está dizendo aqui um super escritor, muito bem. Lembrando aqui que o nosso país a acessibilidade é zero. É verdade, viu, é, Carol? Verdade verdadeira, como diz a história. Eu fico, né, beijão, depois que eu Carol. conheci você, que eu conheci o Diogo, que eu conheci a Carol, Hum, né? Assim, todo canto que eu passo é lembrando dessa questão de acessibilidade, né? Inclusive aqui no condomínio que eu moro, a gente tem acessibilidade para entrar no condomínio porque é rampa, mas não tem acessibilidade quando chega nos apartamentos, né? Porque sim. aqui é um duplex, então a parte dos quartos ficam em cima. Então você imagina, a gente só tem escada, né? Então é um processo bem delicado, né? Então Hum, assim, não se pensa nisso quando se vai construir, mesmo que seja para uma pessoa, vai morar só o Wade lá, vamos construir
construir assim. Sim, mas e aí? Se eu quiser trazer alguém, né, para minha casa, como é que fica? Né, se eu quiser convidar um amigo que vá precisar utilizar disso, né, como é que vai ficar? Então é realmente uma questão muito limitante quando a gente pensa Uhum. nas questões da falta de acessibilidade que tem. Né? Não é coisa antiga a questão dos ônibus públicos, transportes públicos, né, ter questão de acesso. Né? E olha só que não são todas as frotas que tem, né? Não é toda a frota, aliás, que tem ônibus com acessibilidade, né? Em especial para cadeirante, né? Que tem. E a questão das cadeiras, então, né, há pouco tempo que se foi pensado em colocar cadeiras separadas para idosos, uma cadeira só para pessoas com obesidade, né? Enfim, Sim. pensar nessas Uhum. pessoas que também estão ali e comungam com a gente em todos esses espaços, né? Em especial os espaços públicos, né? Que aí sim é que deveria ter uma preocupação bem maior. Os privados também, óbvio, Também, né? Mas a é. gente fala dos públicos, porque, enfim, público já está dizendo, né? A É. gente Uhum. participa da construção daquele espaço, né? Se você participa da construção de uma universidade, porque ela é pública, como é que não tem uma acessibilidade para você lá? Né? Isso para hoje, principalmente nos dias de hoje, isso é inconcebível. Né? Então, concordo totalmente assim quando Carol diz que acessibilidade zero, porque não adianta um país ter uma calçada que tem uma rampa, né, enquanto tem 100, né, você sobe naquela rampinha, mas e aí? Depois que subiu, como é que você vai fazer para chegar no seu ponto final, É. se todas as Uhum. outras, né, são desniveladas? Não faz sentido uma coisa dessa. Né? Então, a gente ainda precisa aprender muito com essa questão de acessibilidade. Muito mesmo. Eu não sei como é que está fora, né, do Brasil, mas aqui no Brasil as coisas são terríveis para isso. Sabe, vocês são os verdadeiros heróis que a gente deve Uhum. estar lembrando sempre, É. porque olha, meu filho, não é fácil, viu? Olhando, assim, tem hora que eu fico assim desesperado. Meu Deus do céu, se chegar um cadeirante aqui, como é que ele vai andar? Né? Às vezes até os idosos, quando eu vejo os idosos assim, quando eu digo, meu Deus, esse É. idoso, esse senhor vai cair nesse buraco que tem aqui, nessa calçada. Né? E às vezes são calçadas de órgãos públicos, como por exemplo um banco, né? Quando você vai olhar na frente do banco, tá lá um buraco, tamanho do mundo. Né? Como assim, né? Esse buraco aqui? Enfim, né? Quando não é isso, são as É. plataformas quebradas, né? Você vai para a Caixa Econômica lá do centro, por exemplo, tá lá a escada bonitinha, com aquele, né, com corrimão brilhando e tudo mais, quando você vai olhar a plataforma quebrada, né? Como é que alguém vai subir ali? Não tem Uhum. condições. Né? Então, realmente, assim, é uma coisa que precisa, né? Precisa ter uma pessoa especial pensando nisso tudo para que isso, pessoa especial que eu digo assim, só para isso, sabe? Não adianta dizer, Uhum. ah, o presidente vai pensar em tudo, não, não vai. Não, Né? É é. preciso mesmo dizer assim, não, você aqui vai pensar só nisso, como é que a gente vai melhorar a mobilidade, a acessibilidade no nosso país. Né? E essa pessoa vai organizar então as ramificações, né? Como é que isso vai chegar nos estados, nas capitais, nos interiores, né? Para assim melhorar, porque se for pensar só na questão de que um dia isso vai acontecer. Não, não vai. Se a gente não se mobilizar para isso, É. não vai. A gente tem uma figura muito importante, né, Adalberto, na nossa vida, assim, eu pelo Sim. menos aprendi muito com ela, que é a Fátima Felipe, não é? Inclusive, É. ela foi uma das grandes mobilizadoras aí dessa questão da Uhum. acessibilidade para Natal, né? Tanto quando o Diogo estava aqui com ela e ela levava Diogo para todo canto, né? E precisava dessa acessibilidade para Diogo, mas é como você falou, não é só para um, é para todos. Né? E a Fátima ela tinha, né? Ela tem ainda, né? Uhum. Mas ela está um pouco mais reservada agora nesse momento, né? E tem assim mobilizou muito a questão de acessibilidade. Né? Eu acho que a gente ganhou muito com esse processo e é muito bom que a gente tenha, vez por outra, né, pessoas que sejam pessoa civil, como a gente fala, né, Uhum. que movimente essas questões, né, não só para si, mas para Uhum. todos. Né? Porque quando você organiza uma plataforma, né, uma rampa, aliás, você não está organizando aquilo só para uma pessoa. Né? Inclusive, os idosos acabam usufruindo daquela plataforma, porque para eles é muito mais fácil caminhar subindo uma rampa do que ter que Que é levantar, escada. né, as Uhum. pernas e subir as escadas, não é?
Pois é, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, a Tânia está aqui, Caninha, Taninha, sendo dois seres de luz. Obrigado, ah, Tânia, você é outra. Não é? Quem então, mais? ele, Ailton dando boa aí, noite. Ah, gente, tem muita gente, muita coisa legal aqui, Adalberto. Pessoas falando ah, sobre a importância dessa inclusão, né? A importância da ah, representatividade, né? O Bruninho entrando aqui também para dar um alô para gente. Nossa, muita gente legal. Geraldo Efigênia também é da SPVA. Roberto Noah está sempre participando das nossas lives. é, Sâmia, né? Queremos poesia, ela está gritando aqui, Adalberto. Gente, vamos é, falar. A gente vai encerrar com a poesia para vocês, tá bom? A Gislene aqui também junto com a gente, muito massa. Eu vou voltar aqui com a Adalberto, que é para a gente não perder esse tempo. Rosa é minha cunhada, né? Esposa do meu irmão, muito bacana. Fábio, né? Falando que as cidades crescem sem planejamento. Esse é o grande mal, Fábio. é, É, as cidades crescerem sem planejamento, não é, Adalberto? então, ele, sobre a acessibilidade, não, ultimamente não é tão importante, né, a gente pensar só na questão política fora, mas a questão política interior. Né? Isso. O que fizemos com o nosso voto há 4 anos atrás? Quem escolhemos para nos representar? Não é Uhum. um erro a escolha errada, mas é um erro a persistência dele, sabe? E quando muitos e muitos se dizem representar de fato, temos que ter esse cuidado, temos que ter esse trato, porque de 4 em 4 anos é muito fácil alguém se posicionar e dizer que vai ajudar uma causa ou uma classe, Uhum. e com isso a gente está a todo tempo tendo esse problema no Brasil, né, Uhum. de política. Né? Isso. E a acessibilidade ela foi muito tempo esquecido, né, por muitos governantes, né, não só a nível municipal, mas federal também. Uhum. Então, quando a gente pega alguém, uma pessoa com deficiência, e consegue adentrar dentro da política e, de fato, dizer algo que vai repercutir em toda a nação, para todas as pessoas com deficiência, a gente tem que acender aquela chama de dizer que também é capaz. Sim. E quando você se posicionar e levantar a bandeira que quer representar essas pessoas que estão dentro de casa por falta de uma acessibilidade, por falta de uma rampa, por falta de uma linguagem em Libras, por falta de um braille, né, por falta de tudo que há nesse mundo, então é preciso que você ouça ele. Né? Uhum. Eu estou nesse processo de acessibilidade vinculando a inclusão. O que Uhum. seria? Acessibilidade ela ser uma extensão do processo de inclusão do ser humano. Né? Sim, boa. Eu posso ter uma acessibilidade arquitetônica, posso. Posso ter uma acessibilidade atitudinal, posso. Ela pode ser só para a pessoa com deficiência, ou para a pessoa que tem uma necessidade especial. Não, ela tem que ser para todos. Então, Uhum. pegar alguém de uma comunidade e dar acesso a ela por meio das políticas públicas, seja ela deficiente ou não, eu acho que é o maior exemplo de inclusão que a gente tem que ter atualmente, sabe, William? Sim, sim. É, a gente precisa avançar muito, Adalberto. Eu penso que para a gente avançar nessa situação, a gente precisa conversar, dialogar com as pessoas que realmente estão envolvidas, como você falou, com as representatividades Hum, de quem realmente precisa disso, né? Eu não posso dizer que eu vou reunir pessoas para conversar sobre acessibilidade, se nesse grupo de pessoas não tem pessoas que realmente né, estejam precisando de acessibilidade, porque não vai rolar. É como você pensar, vamos pensar como é que a gente pode ajudar a comunidade LGBT, e eu não convido nenhum LGBT.
Uhum. Né? Vamos pensar como é que eu vou como é que a gente vai melhorar as políticas públicas para as mulheres. E eu não convido nenhuma mulher para conversar sobre isso, né? Não faz sentido. Então, eu acho que o que está precisando é realmente afinar esse diálogo, né? Tanto das pessoas civis como das pessoas políticas, enfim, né? E movimentar essa situação, né? Não adianta a Uhum. gente ficar só falando agora, né, que culpa é de político tal e político tal. Eles têm culpa, bom, eles são nossos representantes. Né? Então, né, como você falou, a gente precisa prestar mais atenção nos votos. Não adianta essa história de, olha, uma coisa que eu fiquei danado da vida Uhum. foi com essa história de voto de protesto. Ah, eu vou votar em fulano porque eu quero protestar. Homem, quer protestar nada. Como é que você vai votar numa coisa ruim para protestar? Que protesto é esse? Quer protestar, vote em uma coisa boa, valer sobre eles e escolha daqueles o melhor. Não, vou escolher o pior que é para protestar. E tá aí, o pior no governo sem fazer nada. Aí é triste, que protesto foi É, esse que acabou afundando? Era melhor deixar o que estava, né? Mas, Marcelo, Adalberto, olha só. Olha só, faltam só 4 minutos para a gente encerrar a nossa live, não é? Quando o papo tá bom, a live passa tão não rápido, é, né? Qualquer coisa, né? Quando a gente tá gostando, passa tão rápido que chega a dar uma tristeza, dá vontade de voltar e dizer, não, vamos fazer de novo aqui mais uma hora. Mas eu quero, Adalberto, antes de lhe dar a palavra final, eu quero ler uma poesia sua, né? Mais uma vez sim. apresentar aqui o seu livro, né, Obrigado, Adalberto Luiz. Quirino, O Amor em Direção a Deus. Eu gostaria de dizer que essa capa quem fez fui eu, com as orientações de Adalberto, claro, ele que dizia aí como era que queria e tudo mais. Eu que fiz, teve um trabalho final lá do pessoal da Offset, né, mas quem desenhou fui eu. Fiquei super feliz em trabalhar na diagramação desse livro. Né? Eu não trabalho com diagramação, gente. Eu faço diagramação para os meus amigos, porque eu sei que com eles, né, se tiver ruim, eles vão me dizer e vão dizer: não, Wade, eu não gostei disso, não, vou fazer melhor. Aí eu vou e faço. Mas, Convide para o Adalberto, próximo, né? não é? Então eu quero ler esse poema aqui rapidinho, que é para dar tempo de você Sim. falar um pouco as suas considerações finais, tá bom? E o nome do poema diz assim: Em nome da minha companheira. Eita! Ah, se eu tivesse asas para voar, como com pássaros iria passear. No ranger da cadeira de balanço, escuto apenas o silêncio da solidão. E no momento em que canso, balanço, buscando-te, anjo de evolução. Te invoco, ciciando para preencher o vazio. Logo sinto você chegando, aquecendo-me no frio. Ah, se todo o amor que tenho em mim pudesse ofertar-te num belo jasmim, e enquanto você se aproxima, mais meu corpo estremece. Tua angélica presença me fascina e meu amor por ti só cresce. Como é docinha a tua luz, como é bom o teu caminho, o teu carinho, a beleza que nos conduz, chega a desabrochar meu coraçãozinho. Ah, se eu soubesse escrever belas poesias, dedicaria a você, como uma rosa ao desabrochar, no raiar do sol, vai brilhando no cantar de um belo rouxinol. É assim que tendes a me deixar, meu querido anjo companheiro, que vens me visitar, transforma-me em teu eterno amado cancioneiro. Ah, se eu tivesse a aurora azul, para um dia me tornar um anjo de luz como tu, e assim vivermos uma linda história de amor no nosso lar, diante das bênçãos de nosso Senhor. Que coisa linda, Adalberto! Obrigado. Então, Adalberto, eu quero encerrar essa live, a minha parte aqui, dedicando esse poema a você, ao seu coração, toda a sua força, né? E temos aí um pouco mais de 30 segundos que eu vou deixar para você encerrar. E eu quero agradecer a todos essa presença, né, de luz aqui com o Adalberto. Obrigado, Adalberto. Gente, eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes e a você, Wade, né, de coração. Obrigado por todos, todos, todos
todos os comentários e todos os likes. Pois é, não deu para a gente ler todos os comentários, porque senão a É, gente ia perder aqui ó, o ritmo da conversa. Espero que vocês tenham aproveitado muito, né? Conversar sobre acessibilidade, conversar sobre tudo isso, sobre a poesia da vida, né? Muito bacana.